Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos iniciando mais uma semana aí com mais um episódio do nosso ID Podcast. Nosso podcast aí dedicado a falar da palavra de Deus, né? Levar a mensagem aí da palavra de Deus. E essa semana, irmãos, nós vamos estudar aí sobre o pecado. Como se originou, as suas consequências, como nós conseguimos vencer o pecado, como é a nossa redenção do pecado. E se você tem interesse nesse assunto, conhecer um pouco mais, já se inscreve nos nossos canais de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Amazon, no Facebook, no YouTube. Estamos também no Instagram e futuramente estaremos no TikTok também. Irmãos, nós sabemos aí, claro, todos já sabem que desde Adão e Eva, o pecado passou a dominar a raça humana, né? Todos nós já nascemos pecadores. No Salmo fala, né? Agora não me lembro a passagem, que nós já somos concebidos em pecado. No ventre da nossa mãe nós já somos pecadores. Mas o texto base para esse assunto de hoje, ele está em Romanos 3:23. Caso os irmãos quiserem conferir depois. Em Romanos 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, que versículo forte, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na sua tradução pode estar um pouco diferente, irmãos, mas o contexto é o mesmo, tá? E nós vemos como é triste isso, estarmos separados do nosso Deus por conta do pecado. O pecado, desde que ele se originou lá no Éden, né? Ele só trouxe más consequências para a raça humana, de modo que nenhuma pessoa pode escapar do pecado, seja ele qual for. Nós temos, na nossa ignorância, muitas vezes querer fazer separação entre pecado e pecado, né? Achando que uns têm mais relevância e outros não. Mas todos têm o mesmo peso. Eu decidi trazer esse tema, meus queridos irmãos, porque eu passei por uma experiência que me fez refletir sobre isso. Antes, alguns anos atrás, ou pode se colocar aí num passado não tão distante assim, eu vivia nesse mundo de pecado também, vivendo de forma deliberada. Não ligava, né, pro pecado, em pecar. E depois, tendo contato com a igreja, com a minha primeira igreja, conheci o que significava o pecado, mas ainda assim não tive a real compreensão. E
quando você tem a real compreensão do pecado, você vê o quão destruidor é ele nas nossas vidas. E nós entendemos o porquê Deus abomina o pecado. E muitas vezes nós achamos que existe um pecado que é mais relevante do que o outro. E isso não é assim, irmãos. Não é dessa forma. Todos os pecados têm igual relevância. Todos os pecados, eles fazem com que Deus encubra a sua face de nós. E o que significa encobrir a sua face? Aquela comunhão que nós temos, ela se limita mais ainda quando nós pecamos. E mais ainda quando nós pecamos e não nos arrependemos, irmãos. Porque se nós pecamos e nos arrependemos, como diz a palavra, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Mas se nós não nos arrependermos, como nós vamos poder estar com uma comunhão sincera diante dele? Isso se torna impossível. E o pecado é algo destruidor, é algo que posso dizer que é avassalador, independente de qual ele seja, desde que você tenha consciência de quão ruim e quão destrutivo o pecado é na vida do ser humano. Eu gostaria muito que você entendesse aqui esse conceito. O conceito de quão destrutivo o pecado é. Ele faz separação entre nós e Deus, como diz lá em Isaías 59, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão, ou no caso separação, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Irmãos, que coisa triste. Imagine você nesse mundo repleto de coisas ruins, repleto de tragédias, de doenças, de corrupção, de tudo que há de pior, e você ainda não conseguir ter contato com o seu Deus por conta do pecado, não conseguir buscar socorro com o seu Deus por causa do pecado. Ele encobre o seu rosto, porque a sua natureza o pecado não condiz com a natureza de Deus. É totalmente abominável. Mas só quando nós entendermos o quão abominável é, nós iremos nos esforçar mais para abandonar o pecado. A experiência que eu tive, resumidamente, me fez aprender uma lição a respeito disso. Irmãos, e como eu disse, quando você se arrepende, você deseja não voltar mais a fazer esse pecado, independente de qual seja ele. Se você tem o costume de uma hora ou outra falar uma mentirinha, entenda que não é só uma mentirinha. Outros começaram não, já faz algum tempo, né? A tal da mentirinha branca, a mentirinha do bem. Não existe mentira do bem. Quem é o pai da mentira, irmãos? Quantas vezes nós, quando crianças, sem entendimento, quando chegava dia 1º de abril, nós e muitos adultos também, né? Até nós mesmos, depois de adultos, inconscientemente celebramos o dia da mentira. Contamos ali algo para tentar
enganar um amigo, um conhecido, né? E aí depois dizemos, né, que é dia da mentira e ali vira uma descontração, todo mundo ri. Mas irmãos, se nós entendêssemos, se nós soubéssemos o quão triste isso é para Deus, nós riscaríamos essa data do nosso calendário. Porque não existe mentirinha branca e nem mentirinha do bem, irmãos. Mentira é mentira. E ponto. Ah, mas eu não consegui falar a verdade. Então não dissesse nada. Do que mentir. Irmãos. Ah, eu bebo, mas eu não bebo pra ficar embriagado. Eu só tomo uma cervejinha aqui, um vinhozinho ali. Irmãos, vejam o que aconteceu com Noé. Depois que eles saíram da arca. Vejam lá, se vocês não sabem o relato. Busquem o relato depois em que a arca repousou ali, em que as águas se secaram. Vejam o que aconteceu com Noé, quando ele ali se embriagou com vinho e ficou nu dentro da sua tenda. E o seu filho viu, seu filho Cã viu, e ao invés de cobrir a sua nudez, foi correndo ali contar para os seus irmãos, né? Sem e Jafé, ao qual pegaram ali uma capa e, sem ver a nudez de seu pai, o cobriram. E pelo fato de ter acontecido esse episódio, esse fato, ao invés de Cã ter feito a mesma coisa, ter feito o que seus irmãos fizeram, Noé o amaldiçoou por isso. Mas irmãos, vejam como a bebida é algo perigoso, irmãos. Tem alguns que dizem que não é pecado beber, só não pode se embriagar. Irmãos, quantos acidentes não acontecem em um dia só? Eu ia colocar um ano, mas vamos colocar um dia só, por conta de bebida alcoólica, principalmente nos finais de semana. Batidas, atropelamentos, capotamentos, avanço de sinal vermelho. Tudo isso por conta de uma, duas, três cervejinhas. Ah, tomar 3 cervejinhas aqui não dá nada. E de repente, nesse não dá nada, você pode acabar com uma família. Carregar sangue inocente nas suas mãos por conta da sua desobediência, da sua teimosia. Irmãos, o pecado é algo destrutivo. Eu posso aqui dar N exemplos, irmãos. Muitas vezes as pessoas que têm o costume de ver algo que o outro tem e querer igual, até aí não tem problema nenhum. Mas quando você começa a colocar no seu coração que você tem que ter, e começa a olhar o do próximo com aquele desejo de que, como eu queria que fosse meu, você já está pecando, irmãos. Você está cobiçando algo que é do próximo. Mas englobando aqui, para não dar todos os exemplos que, né, para o programa não ficar muito comprido, muito extenso. Irmãos, o pecado é algo que destrói. Porque todos pecaram
todos e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, nós devemos entender o significado desse verso e buscar a Deus constantemente, buscar a Deus fervorosamente, para que a gente não venha cair em pecado constante. Porque, como eu disse, irmãos, muitas vezes nós estamos na igreja, mas quando nós estamos fora da igreja, nós fazemos tudo o que as pessoas que estão sem o entendimento fazem. E isso é perigoso, irmãos, perigoso demais para nós. Porque não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum você estar na casa de Deus e não entender que o pecado é algo que deve ser abandonado. O pecado é algo que é contrário à natureza de Deus. E se nós buscamos ser a imagem e semelhança dele em tudo, como nós vamos continuar pecando, irmãos, deliberadamente, achando que não tem problema nenhum? Isso é algo que não faz sentido. E é triste demais, irmãos, quando você tem consciência do pecado e você acaba de alguma forma caindo, porque é algo muito doloroso, irmãos, é algo muito doloroso. Você se sente como um nada. Parece que toda aquela glória de Deus que resplandecia em você desaparece e você vira uma casca vazia novamente. E o pecado, ele, além de nos tirar da glória de Deus, em Romanos tem também escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E aí nós temos um paradoxo, um parâmetro, né? Como eu posso dizer assim, para comparar, assim como diz lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 29, em que Deus propõe ali para o povo escolher a vida ou a morte. E resumidamente nesse verso de Romanos, em que ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, também nos coloca para escolhermos. Porque se nós continuarmos numa vida de pecado, consequentemente iremos morrer. Mas se aceitarmos o dom de Deus, aceitarmos seguir a guia de Deus, a obediência a Ele, vamos herdar a vida. Por mais que possamos passar pela primeira morte, mas vamos morrer com a certeza de que iremos ressurgir no dia da sua volta. E como eu ia dizendo, irmãos, o pecado, ele é algo enganoso, porque ele se mostra para nós como algo agradável, algo chamativo, algo que parece que vai suprir a nossa necessidade, o nosso desejo, vai nos satisfazer, irmãos. Mas se nós pudéssemos olhar de forma realista o conteúdo, é como
um comercial de cigarro, aqueles de antigamente, né? Porque hoje já não existe mais. Em que tinha aquela propaganda cinematográfica aparentemente bonita, né? Os irmãos sabem de que marca eu tô falando aqui. Que aparecia aquele rapaz, né? Um cowboy cavalgando ali com seu cavalo naquelas planícies, cenários muito bonitos, né? Pra fazer a propaganda do cigarro. Propagandas de bebida que fazem com que o produto seja tão chamativo, faz parecer com que o produto seja algo maravilhoso, prazeroso. Colocam ali mulheres, colocam glamour. Mas e se nós olhássemos por trás disso? O banho de sangue que existe por trás desse glamour, dessas mulheres, dessas garrafas brilhantes. Tem uma música que eu escutava que tinha um trecho que dizia: garrafas bonitas, belas mulheres que escondem o vício e a situação desastrosa. Se nós olhássemos atrás desses comerciais, nós veríamos o desastre, o banho de sangue que é. Quantas brigas já não aconteceram por conta de bebedeira? Quantas mortes já não aconteceram por conta de bebedeira? E não é só por causa do trânsito não, meus irmãos. Quantas discussões em bar não acabaram em morte por conta da bebida? Quantas famílias não foram destruídas dentro de casa mesmo por conta da bebida, por conta do cigarro? Depois de alguns anos, o Ministério da Saúde determinou, né, que as embalagens de cigarro deveriam colocar ali propagandas, né, a respeito do que o cigarro faz. Mas isso não fez com que as pessoas, ou muitas delas, parassem de fumar. E assim é o pecado, irmãos. Muitas vezes nós não paramos de fazer porque nós até conhecemos um pouco dos seus malefícios. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de fazê-los. Mas quando nós conseguimos entender o real sentido, irmãos, nós buscamos forças a Deus, buscamos misericórdia, para que nós consigamos abandonar eles, seja ele qual for. Se você tem algum pecado que porventura você ainda não conseguiu abandonar, clame mais a Deus, dobre os seus joelhos, busque a misericórdia dele para que você o abandone, antes que seja tarde demais. Irmãos, imagina como Deus deve estar lá em cima, olhando a nossa humanidade hoje em dia. Já estamos quase, ou se já não ultrapassamos ali Sodoma e Gomorra, nos pecados. Homens sanguinários, pessoas vivendo de forma dissoluta. As pessoas hoje já não ligam se elas estão incomodando, se o que ela faz de errado incomoda o outro. Ela simplesmente faz. Pessoas entregues à libertinagem, entregues às suas paixões carnais. Não ligam se está certo ou se está errado, só querem fazer. Para elas não é mal, mas a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é de morte. Pessoas jovens que
que estão aí bebendo, usando drogas. E não precisa ser drogas ilícitas, pesadas, não, irmãos. As quais a polícia combate aí diariamente. O narguile, o vapor, são drogas porque elas acabam com os pulmões das pessoas. E esses jovens ficam aí achando que isso não vai afetar em nada. Ficam nas praças, nas rodinhas de conversas, com bebidas, com essas coisas. Não ligam, não pensam no futuro. E ainda muitas vezes mal sabem eles que Jesus está voltando. E quão terrível é para aqueles que naquele dia não vão ter parte na árvore da vida e na cidade santa. Se eles soubessem o quão terrível vai ser o dia do Senhor, eles largariam tudo no mesmo momento, no mesmo instante, e se ajoelhariam aonde estivessem, pedindo misericórdia para Deus, para que quando esse dia chegar eles não fossem surpreendidos de uma forma ruim, para que os seus pecados não pesassem sobre as suas costas. Irmãos, o pecado é algo triste, é algo terrível, e nós devemos ter plena consciência disso como servos de Deus. Irmãos, muitas vezes nós fazemos uma coisa que eu aprendi esse final de semana, é que nós pegamos e buscamos, horários específicos para oração, Fazemos correntes, fazemos círculos de oração, acreditando que Deus nos responderá de forma mais rápida se assim o fizermos. Mas Deus responde no seu tempo, e se Ele achar que a nossa petição tem fundamento. Mas o que eu realmente quero dizer com isso é que nós devemos orar, irmãos, independente do momento. Não devemos buscar um momento específico achando que Deus vai nos responder ali naquele horário com mais rapidez, mas devemos orar a todo instante e pedindo para que Ele nos ajude a vigiar, irmãos, porque muitas vezes nós oramos pelos outros, mas nós não oramos por nós. Eu sei que saiu do tema pecado, mas o que nos livra do pecado é a comunhão com Deus, é a oração, é o estudo da palavra. Então nós não devemos buscar um horário específico, porque quando nós estamos ali fora do espírito de oração, é onde nós podemos cair. E que possamos orar para que Deus nos ajude nas pequenas coisas, irmãos. Muitas vezes nós achamos que talvez algo que faz tempo que nós não caímos, ou nós porventura esquecemos, nós não o vencemos ainda. E se nós não orarmos, pedindo a Deus misericórdia, pedindo ajuda, forças para que Ele nos ajude a vigiar, uma hora ou outra nós acabamos caindo, irmãos. E isso é algo que nós devemos nos atentar grandemente. Devemos estar em oração constante. Você não precisa toda hora parar e ajoelhar, mas eleve o seu pensamento a Deus. Converse com Ele. Peça por aquele mínimo também. Lembre daquela mínima coisa que já te fez cair uma vez,
e você acha que pelo fato de você não ter caído por alguns dias ou por alguns meses, você já o venceu. Não tenha a presunção de achar que por você estar em comunhão com Deus constantemente, você já não vai mais tropeçar. Porque até isso é pecado, irmãos. Isso acaba gerando, de certa forma, como eu posso dizer, uma soberba. Você pode acabar obtendo orgulho. E por que o inimigo caiu, irmãos? Pelo orgulho. Por tudo que ele tinha lá no céu, o orgulho acabou tomando conta do seu coração. Então nós devemos vigiar também, para que o orgulho não venha fazer com que a gente caia. Porque a queda do pedestal do orgulho, irmãos, é uma queda muito grande. E é uma queda muito terrível. Mas é como eu disse, não existe pecado mais ou menos relevante. Todos os pecados têm o mesmo peso, têm um peso igual diante de Deus. E que possamos ter essa consciência de quão destrutivo é o pecado na nossa vida. E possamos buscar a Deus com fervor constantemente, para que a gente não caia. Mas se porventura uma hora nós viermos a cair, que possamos buscar a sua misericórdia diante dele, e que possamos buscar forças para não cair mais, e estarmos em oração constante. Essa semana, irmão, será dedicada somente ao estudo sobre o pecado. Hoje nós estamos falando sobre isso, né? Sobre o poder de destruição dele. E amanhã nós vamos, com a graça de Deus, se ele nos permitir, falarmos um pouco sobre o pecado original ali. Estudar um pouco mais à luz da Bíblia sobre o pecado original. Possamos cada vez mais estarmos em comunhão com Deus, diante da sua presença, em obediência, até aquele dia. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós.